Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.português.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 31. Preconceito no Brasil. O preconceito no Brasil é praticado por praticamente todos os cidadãos em todas as esferas da sociedade desde o início da colonização portuguesa. Ontem, ele era praticado de forma aberta. Hoje, ele é praticado de forma velada. O Brasil é um país plural. Há nessas terras as mais diversas culturas, povos, ideologias e religiões. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, não somente na extensão de terra, mas também em todos os aspectos antropológicos, o Brasil é um país capaz de abrigar outros países dentro de si. Justamente por isso, muitos estrangeiros se dizem em casa no Brasil. Pois, diferentemente de outros países, qualquer pessoa, de qualquer feição, pode ser considerado um brasileiro. Ao passo que é muito difícil se passar por um alemão caso você seja japonês ou vice-versa. Por isso tudo, o brasileiro se orgulha de dizer que somos um país miscigenado e que aqui não há preconceitos, que somos todos iguais, etc. Mas, na verdade, o preconceito no Brasil existe. Ele é enraizado na sociedade e atinge principalmente a população parda e preta. No entanto, falar de preconceito no Brasil é um grande tabu. De modo que todos concordam que o preconceito existe, mas poucos se consideram preconceituosos. Falaremos mais sobre isso depois dos reclames. O Português Podcast volta já. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Fico por aqui e bom episódio aí para vocês. Tchau, tchau. Voltamos, ouvinte. Bem, como estávamos dizendo, existem muitos tipos de preconceito no Brasil. Preconceito por causa de estados, por causa de times, por causa de religião, por causa de etnia, por causa de ideologia, preconceito por causa do gênero, da orientação sexual, da identidade de gênero, enfim, existem os mais diversos tipos de preconceito nesse país que se diz sem preconceitos. No entanto, um dos preconceitos mais alarmantes e aquele que produz mais vítimas diariamente é o racismo. O Brasil tem um longo passado escravocrata. Toda sua economia foi baseada na mão de obra de negros escravizados e também foi o último país do mundo a abolir a escravidão. No entanto, após a abolição, não houve nenhuma política pública para amenizar os efeitos nefastos que o período escravocrata gerou. Ainda assim, na Constituição atual do país, o crime de racismo é proibido por lei, mas essa é uma lei que praticamente não impede que os efeitos do racismo atinjam suas vítimas, principalmente aqueles efeitos que se dão por vias institucionalizadas, como a violência policial. Os dados aqui apontados são praticamente senso comum nas mais diversas pesquisas sociológicas feitas no Brasil nos últimos anos, e seus resultados se devem principalmente à ideologia racista dominante que impede políticas públicas voltadas para o pagamento da dívida histórica da nação para com seus cidadãos afrodescendentes. Vamos aos dados. Infelizmente, o negro e o pardo no Brasil são a população com menor nível de escolaridade. 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra, maior nível de desemprego e menor nível de renda e qualidade de vida. Se compararmos com outros cidadãos de outras etnias, o abismo que os separa é abissal, pois esses níveis variam de extrema pobreza a uma vida de luxo, sem tons de cinza. É preciso mencionar que a população negra e parda é equivalente a mais da metade da população brasileira. No entanto, é a população menos representada nas principais casas legislativas e nos principais poderes do Estado. São poucos os parlamentares negros e pardos, bem como membros do Superior Tribunal Federal. E consta na história somente um presidente negro no país.
Apesar de tudo, é preciso dizer que não se deve personalizar o debate em torno do racismo no Brasil, pois ele não é produto do pensamento de uma pessoa, mas sim o produto de uma série de políticas públicas levadas a cabo por um grande conjunto de pessoas das mais diversas gerações, o que torna muito difícil o debate e a desconstrução a respeito do racismo no Brasil. Mas é um debate cada vez mais necessário, pois são diversos casos de racismo institucional. São diversos casos de negros mortos em abordagens policiais. São diversos casos de crianças negras baleadas em operações policiais. São diversos casos de linchamento de pessoas negras por pessoas comuns. São diversos casos de racismo no futebol. Infelizmente, o Brasil é considerado pela ONU um país racista, e essa triste realidade tem mudado pouco a pouco graças aos esforços dos mais diversos núcleos da sociedade. De modo, ouvinte, que você está convidado a ser antirracista quando visitar nosso país. Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje e contamos com a sua presença no próximo. Tchau. Português Podcast, o Brasil via rádio.